número 139, é o texto da nossa... Vou fazer uma observação nesses Salmos 139, que eu gostaria de ler na versão corrigida, que ela traz uma compreensão mais próxima aí dos originais. Esses salmos, antes de ler, eu tenho que dizer para vocês que ele é um salmos de Davi e é também um salmos messiânico. É muito importante ao ler uns salmos você saber se ele é messiânico ou não, se ele vai estar falando de Jesus ou de quem. Tem coisa que não tem nexo agregar ao homem, uma vez que o homem não é eterno no sentido, não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Então, por causa disso, ele é um salmos messiânico. Aqui diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que ali tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, não me aflijo por causa daqueles que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Obrigado, pode estar assentados. Deus abençoe. Agradecer aqui o diácono irmão Rafael pela parcela do trabalho que ele fez aqui. Deus te abençoe por isso. Meus irmãos, eu pedi para Deus uma palavra para falar aqui hoje no culto de ceia. Nossa ceia seria há 15 dias atrás, mas tivemos algumas ocorrências pelas quais nós tivemos que protelá-la para hoje. Normalmente a nossa ceia é no primeiro sábado, tá? Então, hoje, orando a Deus, eu perguntei para Deus o que Ele gostaria que eu falasse aqui hoje. E eu senti direção de Deus falar o Salmo 139. Desde ontem, esse salmo parou na minha vida de uma maneira poderosa. E eu não tive
outra alternativa senão a de tentar exaurir destas informações bíblicas o que eu gostaria de passar para a igreja. É muito importante quando a gente sabe que os Salmos, ele está lotado na divisão dos poéticos. Ele é uma maneira lírica de adorar a Deus. E para entender isso é só entender o romance entre um casal, entre marido e mulher. Seria uma maneira carinhosa pela qual a pessoa se chega a Deus para pontuar. É por isso que não é saudável, posso até ser que fale, mas não é prudente dizer capítulos e versículos nos livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Esses livros são chamados na divisão da Bíblia aí de poéticos, e por serem poéticos não é coerente você falar capítulos e versículos. É importante chamar números e versos, tá? É como se você falar, vamos cantar o capítulo 50 da harpa, não vai ser coerente, porque se trata de hino, tá? Seria uma maneira lírica de adorar a Deus. E aqui o salmista Davi, ele apresenta para Deus esta revelação. Deus revela para ele o retrato de quem seria Jesus, muito antes de Jesus ser humanizado. E aqui a gente pode ver, ele fala assim: tu me sondaste e me conheces. Era como se Deus viesse na pessoa de Jesus, Jesus viesse na pessoa de Davi, e usasse a boca de Davi para verbalizar essas palavras. Tu me sondaste e me conheces. Esse sondar aqui, ela é uma palavra clínica. Quando é que um médico coloca uma sonda numa pessoa? Tem um objetivo, tem uma causa para colocar uma sonda. Davi, ele está falando para Deus: Senhor, eu me sinto rastreado por ti, sondado por ti. O Senhor me grampeou, eu me sinto grampeado por ti. Sabe, isso é tão forte que é como se Deus colocasse um rastreador interno. Tu conheces o meu assentar, quando eu me assento, quando eu me levanto para trabalhar. De longe entendes o meu pensamento, sem que haja uma palavra na minha boca. Eis que, ó Senhor, tudo conhece. Olhe para o irmão e diga assim: você não precisa nem falar, e ele já está sabendo. Sorria, você está sendo filmado. Sabe o que é importante aqui? É que Deus, ele tem um conhecimento profundo sobre nós. É algo que nós precisamos ter consciência disso. Então não adianta negar. E outra coisa, a gente pode até fingir ser outra pessoa para outra pessoa, mas para Deus não rola, não funciona, não dá certo. E você sabe que Deus, ele não tem o hábito de questionar. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Deus não tem o mesmo hábito de teimosia para provar algo para alguém. Eu vou chamar vocês na Bíblia, quando Sara escuta o anjo falar, que o anjo é artigo definido, o anjo, toda vez que a Bíblia usar artigo definido ou e não um anjo, ela está falando de Jesus. É uma teofania, é uma manifestação de Deus por meio de anjo. Isso, a teologia chama isso de teofania, é Deus se manifestando por meio de anjos. Então o Senhor apresenta lá na casa de Abraão, e ele tem uma conversa,
A Sara estava meio que escutando atrás da cortina da tenda, e Deus fala assim: você vai ser pai, essa mulher sua vai ser mãe. E avô, eu imagino ela apontando o dedo para ela mesma e dizendo: não tem mais jeito, não tem nem o ciclo menstrual já foi para o ralo, não existe mais, não tem como, não é possível. E ela sorrindo, e tem uma cortina, e o anjo depois disse: por que é que você sorriu? Olha para o irmão e fala assim: ele está vendo além da cortina. Tem alguém aqui ou não? Não, eu não ri, Senhor. Ele disse, ele não ficou, sorriu, não sorriu, não. Ele disse assim: não fale assim. Com Deus não precisa você discutir. Basta quem você é, porque Ele te conhece, Ele sabe quem é você. Não há nada em nós que passa desapercebido dele, nem pensamento. Ele disse aqui: de longe entende os meus pensamentos, me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Imagina o cara encurralado e a mão poderosa de Deus: não adianta espernear, aqui você está seguro. Tem uma mão poderosa dando comando, marcando itinerário. Aleluia, glória a Deus. Voltamos na Sara. Você sabe por que ela pediu para Abraão pediu para ela falar que era irmã dele? Sabe quantos anos Sara tinha aqui quando ela pediu? Vocês têm noção ou não? Ela estava com mais de 90 anos, e o cara estava com medo de ser assassinado, porque alguém ia querer a esposa dele de 90 anos. Quando o Senhor dá uma recachotada nela ali, uma renovação nela, ela fica tão bonita que o cara fala assim: não estou podendo andar junto com você, está arriscado. Vocês têm noção do que eu estou falando? Deus disse assim: eu vou renovar você. Deus é Deus que renova, Deus é Deus que muda, Deus é Deus que restaura, Deus é Deus que fortalece, Deus é Deus que muda as coisas, o tempo e as estações. Deus tem poder para mudar. É por isso que a Bíblia diz: o tempo de cantar chegou. Aleluia! Sabe o que me chama a atenção aqui, irmão? Que nós estamos nada mais, nada menos do que na presença de quem sabe quem somos, o que seremos. Ele sabe tudo. Ele olha para aquela mulher e fala assim: você vai se surpreender ao olhar no espelho. E ela olha, imagina ela, aquele choque: uau! O que aconteceu? Mudou colágeno na pele, mudou tudo, visual. Ele renova, ele fortalece. E Davi, ele está dizendo aqui: Senhor, tu me conheces, tu me sondas e me conheces. Tu me cercaste de volta. Aí ele começa a sentir encurralado. Sabe aquele cara que ele tenta dar um passo e ele tenta voltar para trás, e pelo retrovisor ele vê a presença de Deus. Ele segue para frente, ele olha, ele enxerga Deus. Ele olha para o lado, ele vê Deus para a direita, para a esquerda, e ele se sente cercado, encurralado, porque Deus está em tudo que é parte. Para onde virei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subiu ao céu, é aí que tu moras. Se descer, aqui quando fala Seol, é inferno. Pode ter descrição do inferno. Se for lá, tu comandas lá também, tu governas lá também. Ah, se eu for para as profundezas do mar, para as extremidades do mar, não interessa onde eu for, a tua mão
que não existe probabilidade de você empreender fuga. Lembra do Adão? Tentou se esconder. E Deus é tão gracioso que Deus, eu imagino que Deus ele tem um humor muito bom. Imagina ele chegando lá, Adão, onde estás? O que é isso? Vocês têm noção do que eu estou falando? Precisava Deus fazer isso? Não, não precisava. Eu estava em casa essa semana e o Espírito Santo me falou um negócio que eu quero compartilhar aqui. Eu até falei isso já uma vez. Deus falou assim: por que a esposa não morre pelo marido e o marido morre pela esposa? Por que a mãe morre pelo filho e não morre pelo marido? E por que Deus morreu por você? Essa foi a pergunta que eu senti Deus fazer para mim. Aí Deus falou assim: ó, o homem morre pela mulher porque ela foi tirada de dentro dele. Deus fechou e deixou vazio. Só ela é capaz de completar. Se você estiver perto da sua esposa, olha e fala assim: você me completa. Pode falar para ele. Não tem outra coisa. Agora, por que a mãe morre pelo filho e não morre pelo marido? Os filhos são de dentro dela. Por que Deus morreu por nós? Nós saímos de dentro dele. Lembra do boneco lá? Quando ele sopra vida. Aleluia. Quando ele sopra, ele faz alma vivente. Quando ele sopra, ele faz o boneco e o mexe levantar, movimentar, comunicar. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus é Deus da vida. E Ele está aqui esta noite. O salmista está dizendo assim: para onde irei da tua presença? Aí ele diz assim: se eu disser que certamente as trevas me encobrirão de ti, a noite será luz ao meu redor, porque para ti a luz e as trevas são a mesma coisa. Você tem noção do que é isso? Vai chegar uma noite escura daqui a pouco assim, claridade. Essa é a presença dele. E eu vou chamar vocês na Bíblia. Sabe qual foi o dia que foi criado a luz? Lê na Bíblia, lá no Gênesis. Não foi no primeiro dia, mas tinha luz desde o primeiro dia. Mas a luz não foi criada no mesmo dia, porque o Criador da luz brilhou. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Irmão, não tem jeito, é Ele. A presença dele é uma luz que brilha. Tem um hino que diz que é como um farol que brilha à noite. Sabe? Brilha, ilumina. Sabe o que eu fico pensando? A Bíblia diz lá em Apocalipse que no céu não vai precisar da luz do sol. Não diz que não vai ter, diz que não vai precisar. Você sabia que de dia tem estrela, sim ou não? Tem ou não tem? Mas você já viu estrela durante o dia? Por que elas não aparecem? Diga assim: o sol não deixa. Diga: lá no céu a luz de Cristo não vai permitir o sol brilhar. Imagina que luz é essa. E eu vou chamar vocês na Bíblia. Paulo, ele diz em Atos capítulo, depois do capítulo 20, ele vai dizer assim: ó, e me cercou um resplendor de luz do céu, que excedia a luz do sol ao meio-dia. Quem cercou
Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vocês estão entendendo ou não? Aqui se nota a luz de Cristo, como ela brilha. E deixa eu te dar a boa notícia: essa, se você não glorificar, você está de greve, não é possível. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não, mas deixa eu falar melhor. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, qual que é a interpretação aqui? A partir do momento que eu for, vocês serão a luz do mundo. Brilhem, brilhem, brilhem. Dá uma olhada para o olho, parece que eu noto um brilho diferente de você. Parece que eu noto um novo brilho na sua vida, porque a luz de Deus se fulgura em você nessa noite. Ela traz um brilho diferente e nós temos que ter consciência disso. Glória a Deus. Sabe, eu escrevi aqui o seguinte, ó. O elemento central da vida religiosa não é o conhecimento que eu tenho de Deus, mas o conhecimento que Deus tem de mim. Sabe que santidade não é o tanto que você tem de Deus, é o tanto que Deus tem de você. Quanto Deus tem de você? Se Ele tem tudo, você é santo completo. Se Ele só tem 30%, porque quando Deus tem tudo, Ele fala para você ficar a noite orando e você fica. Ah, não vou trabalhar. Você sabe, eu vi uma pessoa falando e eu fiquei triste com isso, e disse: nós somos a geração do avivamento. Vocês acham que somos? Não, não somos. Nunca teve-se uma geração tão ruim, tão fraca quanto a nossa. Se nós pegar essa igreja aqui e colocar ela na frente da igreja primitiva, aquela lá de Atos, a gente não vai poder entrar nem para assistir o culto com eles. Tão ruim que nós somos. E eu não estou aqui para falar mal de nós. Eu só quero despertar você. Você sabe quando a igreja vai ser arrebatada? Olhe para mim, eu preciso falar isso. Sabe que dia que a igreja vai ser arrebatada? Aquele dia que você largar de ir para a pizzaria para vir para o culto. Aquele dia que ir à igreja, ir no culto de ceia for mais importante para você do que ir uma viagem de férias. Aquele dia que o piloto de avião falasse: hoje eu não vou voar. Por que você não vai? Você está escalado. Isso não tem problema, eu vou ficar para pregar o evangelho. Aquele dia que alguém falasse: hoje eu não vou abrir a empresa, mas o funcionário está de férias. Eles não tem problema não, eu vou pregar a palavra de Deus, aí vai ter arrebatamento. O Senhor Jesus que vai arrebatar a igreja, Ele está esperando você acordar para o rapto da igreja. Vai ter que ter um choque de realidade na vida espiritual da igreja, para que ela possa ser arrebatada. Irmão, não adianta. Como é que nós vamos falar de volta de Jesus? Quantos crentes estão em casa? Gente que não veio para o culto porque é feriado segunda-feira, segunda, terça, e ele já emendou a viagem para não vir para a ceia. Vamos falar de outra coisa menos que avivamento, né? Avivamento é estar vivo. Quem está vivo? Diga assim: quem está vivo? Ora sem ninguém chamar. Quem está vivo não precisa solicitar para que jejue. Quem está vivo contribui com dízimos e oferta. Quem está vivo, vou falar, não tem problema. Quem está vivo anda na presença de Deus. Quem está vivo tem saudade de estar no culto. Quem está vivo mete o som a Paulo quando ele está baixando para a hora de chegar no lugar, a hora de estar na igreja. Quem está vivo para o arrebatamento é alguém que viveu para Deus,
nas regiões celestiais com Cristo. E sentar nas regiões celestiais não é tarefa fácil não. Pega uma cadeira dessa e levanta ela aí a 100 metros. Vocês têm coragem de sentar nela? Talvez nós estamos achando perigoso demais subir muito alto na presença de Deus. E Deus está esperando a gente mais alto, que a gente possa subir alto. Por isso que Paulo diz: está em pé, olha, não caia, porque a altura é grande, as regiões celestiais. Eu posso falar? Essa semana eu estava orando e eu perguntei para Deus uma coisa, e tive uma experiência meio esquisita essa semana. Eu falei: meu Deus, se principado, potestade, príncipe das trevas desse século, hostes espirituais da maldade estão nos lugares celestiais, onde é que nós teremos a batalha? Diga: nas regiões celestiais. Talvez na hora que você for orar, você vai ter que orar e dizer: Senhor, eu estou subindo as regiões celestiais. Lembra que Daniel orou 21 dias? Porque o mensageiro que Deus mandou no primeiro dia foi barrar por 5. Aí parece que com 21 dias de oração, Deus manda o arcanjo e fala assim: vai lá e abre a aula. O anjo precisa descer até Daniel, ele está esperando a resposta. Quando a igreja começa a batalhar nos lugares celestiais, o Deus manda anjos com poder específico para abrir ala perante principado, potestade, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade. Você sabe por que tem essa hierarquia? Porque cada uma delas opera numa área. Se o seu problema for na justiça, você vai ter um príncipe das trevas deste século operando. Você sabe o que o principado faz? Vocês têm noção? Qual que é o serviço dos principados? Principado, potestade, príncipe das trevas desse século, não é coisinha não. São demônios graduados que operam. Você sabia que o principado pode sentar junto com você no altar da igreja? Você sabia que ele não manifesta com oração? Ele é um tipo de demônio tão folgado que o poder pode estar caindo, que ele está aí, contorcendo, mas ele está no culto. Você tem noção do que eu estou falando? E se você não tiver cuidado, vigilância, você pode andar de mãos dadas com ele. Tem noção do que eu estou falando? Agora, o que nós temos que fazer? Senhor, manda anjo que o desapossa, que o depõe, anjo que tem autoridade. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que você for orar para vir para cá: Deus guarda a minha casa. Deus não vai guardar a sua casa. Está gravando? Deus vai mandar um anjo guardar a sua casa. Deus tem muita coisa para Deus ocupar. Ele vai usar o anjo. A Bíblia diz que os anjos são ministradores que trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Está na Bíblia. Deus, coloca o teu anjo aqui. Eu tenho hora que eu coloco tanto anjo dentro do carro comigo. Aí ele fala assim: é bom mesmo, pastor, está acontecendo uns acidentes aí, mas estou aqui. Você pode pensar o que você quiser, mas eu estou aqui, graças a Deus. Olha eu. Glória a Deus. Vocês estão vendo? Isso para mim já é uma resposta. Por mais que não seja para você, mas para mim é. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. De 15 dias para cá eu sofri 3 acidentes. 3. Mas estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Sem nenhum dedo quebrado, graças a Deus. Carro quebrado, moto desbagaçada. Estou aqui. Aleluia. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é comigo. Você pode pensar o que você quiser, não tem problema. O que você pensa não muda minhas convicções. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Como é que eu vou lutar contra esses espíritos malignos que se posicionam aonde? Olha a estratégia deles. Por que eles foram para cima? Vocês têm noção ou não? Deixa eu te perguntar, quando Deus tiver que mandar uma resposta para você, vai vir de onde?
Não vem de cima? Se você orar e a oração tiver que subir, ela vai subir para onde? Qual que é a visão dele? Está vendo a estratégia? Você pensa que o mundo espiritual, Paulo disse que eu não posso ignorar os ardis de Satanás. Ele é manhoso, ele é sorrateiro, é cheio de pegadinha. Eu não quero fazer apologia ao diabo não, irmão, mas não vai pensar que ele é um guerreirozinho desinformado, que não é não. Agora, também nunca precisou Jesus lutar contra ele, você sabia disso? Quando Deus quer vencer o diabo, ele fala, para rapaz, em nome de Jesus, manda embora, expulsa. Você acha que é bom para o diabo escutar, eu te expulso, te mando sair, sai, não é dá licença, sai. Tem nada de cortesia nem educação, nenhuma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí você vai dizer, Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Aleluia! Deus está de olho em você, é tempo de abrir os olhos e entender que temos inimigo. Paulo disse, uma porta grande e eficaz se me abriu, porém há muitos adversários. Só que ele também diz, as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Qual a fortaleza que quer destruir? Eu vou falar algo aqui para te ajudar. Você já ouviu algum crente perguntar assim, pastor, irmão, por que Deus é todo poderoso, por que ele não livrou aquelas crianças da mão daquele assassino? Já viu alguém falar isso? Você sabe por que não livrou? Porque você não pediu para livrar. A partir de hoje, quando você fala, Senhor, pega todas as crianças e coloca sob a tua proteção e livra de qualquer malvadeza, de acidente, de ação inimiga, em nome de Jesus. E eu garanto para você que vai ter livramento, vai ter proteção, vai ter cuidado de Deus, em nome de Jesus. Eu vou parar por aqui por causa do nosso horário, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Lembre de uma coisa: Deus está esperando o seu posicionamento enquanto servo de Deus. Eu vou falar de novo aqui, ó. O elemento central da vida religiosa não é o conhecimento que você tem de Deus, é o conhecimento que Deus tem de você. E também não é a minha busca hesitante por Deus que me faz ser quem Deus quer que eu seja, mas é a busca dele por mim. Ele busca você. Se você olhar lá nos Salmos, lá diz assim, ó, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que ande comigo, que pratica um caminho reto, esse me servirá. Deus abençoe você, Deus abençoe cada um. Vamos à Santa Ceia, fazer aqui a oração. Eu quero pedir ao pastor Tiago, o presbítero André, o presbítero Marco, que nós consagrar esses elementos. Gabriel, você escolheu o hino para cantar? Só você consegue botar o hino Fica Jesus aí para a Mambete cantar? No primeiro? Vê se você consegue. Irmãos, isso aqui são dois elementos que compõem a ceia do Senhor: o pão e o vinho. Esse pão inteiro da igreja toda representa Cristo. Você compartilha é você pessoalmente. A gente só é o corpo de Cristo, a gente é todo mundo junto. Você não é igreja sem estar em ele. Não estamos reunidos, você é membro do corpo de Cristo. E membro pode ser um dedo, pode ser um
cabeça é Cristo. O corpo é todo mundo junto. Por isso você nota a importância de estarmos juntos. Porque estar junto não é uma coisa. Pode soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, é com alegria que nós oramos, agradecendo ao Senhor por esse momento que estamos fazendo a Santa Ceia, em homenagem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos consagrar necessariamente o pão e o suco de uva, representando simultaneamente o corpo de Cristo e o sangue consagrados, papai, em nome de Jesus, para a glória de Deus.